clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 91. Fala, Sidney, beleza? Beleza, cara, bom estar de volta. Fala, Arthur, bom? Tudo bom, Sidney, empolgado para esse podcast que é um dos melhores sobre o calendário dos Patriots. Pô, pensei aqui, faz tempo que a gente não faz podcast nós três, hein? A gente tava tendo um monte de participação, o Sidney não tava, quando o Arthur tava. Vamos estar os três aqui de novo. Vamos bater papo sobre tabela hoje. A tabela que saiu já faz um tempinho, mas a gente tinha coisas pra falar, draft, tudo que aconteceu. Então, chegou a hora da gente falar um pouco da tabela de 2017. Uma tabela que eu já adianto, já vou começar a dar minha opinião aqui. É uma tabela maluca que soltaram pros Patriots. E a gente vai conversar. Não vamos falar jogo por jogo, né, Sidney? Que senão fica muito, jogo 1, não sei o que, jogo 2. A gente vai bater o papo aqui sobre os jogos, né? A gente selecionou algumas curiosidades em relação a essa tabela, algumas características de trechos da tabela, digamos assim. Um problema no final, dos jogos fora de casa, né? O problema de jogos contra times que vêm de bye. Então a gente vai meio que agrupar os jogos de acordo com essas características e tentar fazer uma coisa de um jeito mais dinâmico. Até porque a tabela dessa vez, ela é mais a análise dela no geral do que jogo por jogo, eu acho mesmo, né? Porque, como você disse, aí tem algumas características que vieram aí que a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre isso. Antes, temos que falar do Sócio Patriota, gente. Mais uma vez, mais um mês. Já tá acabando o segundo mês, cara. Esse mês voou. E então, quem não participou desse mês de maio, última semana, a gente vai fazer o sorteio aí na semana que vem, no dia 31, certo, Sidney? Ainda dá tempo de colaborar lá com pelo menos R$15 e participar do sorteio da camiseta, né? Exato. Hoje a gente já divulgou a foto do vencedor, né? Do primeiro vencedor nosso, do Nickerson ali. Tá todo feliz com a camisa dele. Então, vamos lá, se motivar aí, participar, porque realmente o prêmio chega. Pois é, cara. A gente não inventa, né? Fala que vai mandar. Tipo, faz a promoção e é o primo que ganha. Aí você não precisa mandar, né? Aqui é sério, aqui chega. Bom, então é isso, gente. Quem não... Tá o link aí, quem não conhece ainda, os Sócios Patriotas, você pode colaborar com a gente, você ganha desconto em ingresso, ganha desconto lá na Action Shop e ainda pode ganhar uma camiseta da Action Shop. Arthur, estamos indo bem, mais um mês que foi bem de colaboração, essa jersey vai sair, hein, cara? Vai sair sim, a gente tá ficando animado, porque com a contribuição de vocês, a gente só espera um futuro promissor pra temporada regular e pros playoffs. Eu tô com medo de ter que dar 2 jerseys esse ano, cara, aí vai quebrar a banca aqui. Antes de falar do jogo, tem novidade aí no contrato do Gronk, né, Arthur? Acabou de sair, a gente tá gravando aqui na terça-feira e saiu aí, faz uma hora que saiu notícia de reestruturação no contrato do Rob Gronkowski, certo? Certo, Felipe. A reestruturação vale mais para a temporada de 2017, já que não interfere em 2018 e 2019. Ela custa mais os incentivos que Gronk vai poder ganhar se cumprir algumas metas, na qual especificamos no nosso post que já está no site. Exato, então a gente fez um post explicando certinho, porque como o Arthur falou aí, tem alguns... Eu até gostei e gosto disso, Sidney, de não simplesmente dar o dinheiro pro cara porque o cara é bom. Ele vai ter que, se ele é bom, ele vai conseguir cumprir o que ele precisa, né? Vamos dizer assim. Então, tem aí número de catch, tem vários quesitos aí que podem fazer ele ganhar mais ou menos dinheiro. E eu acho que é justo pros dois lados quando é assim, né? Exato. Os Patriots, em geral, eles são um time que se protege muito bem em relação a contratos de jogadores. Então, e quando você analisa principalmente jogadores como o Gronk, que tem um histórico de lesão, assim, algumas temporadas já da carreira dele ele não conseguiu completar, né? 2013 ele não completou, 2016 ele não completou, 2011 ele ficou de fora do Super Bowl. Então, assim, é um cara que ele é o melhor da posição dele, mas deixa muito o time na mão.
Então, assim, o time fez bem, tem que se proteger mesmo. Não é um contrato que é barato, assim, também que o Gronk vai ficar sem dinheiro, coitado, não é isso. Assim, ele vai ganhar muito dinheiro, mas o time também vai ter uma proteção aí, caso essas lesões ataquem novamente. Não, pelo contrário, se ele conseguir cumprir tudo aí que precisa, ele vai chegar a 10 milhões aí, quase 11 milhões, sendo o tight end mais bem pago da liga, então é o que ele merece. Se ele entregar de volta, como você disse, ele sempre tá se machucando, ele tem esse problema, então, como eu disse, é justo pros dois lados. Se o Gronk se tornar o tight end mais bem pago, quer dizer que a gente vai ter um tight end recebendo muita bola, fazendo muito touchdown, recebendo muita jarda em campo. Então vale pros dois lados, acho perfeito a forma que eles fizeram. Então tá o post no site aí, quem quiser dar certinho, tem todos os quesitos ali, explicando certinho o quanto ele pode chegar de valor, tá tudo explicadinho lá, como a gente sempre faz. Bora lá então, vamos falar dessa tabela 2017, que quando saiu eu me assustei, falar a verdade. Até a gente tava cobrindo, né, no dia, a gente ficou o dia inteiro ali soltando. Até que a gente acertou bem aí das informações que chegou pra gente antes. A gente foi soltando e eu até falava, foi até eu que coloquei no nosso Twitter, eu falei, eu não acho que essa tabela, que ela não tinha saído ainda, era só, tipo, especulação. Eu falei, eu não acho que essa tabela tá certa porque ela tá muito maluca, sabe? Tipo, não tá batendo umas coisas aqui. E no fim, era bem aquilo mesmo. É o 12º calendário mais difícil, a gente enfrenta 7 times que foram aos playoffs em 2016. Vamos começar aqui, ó. Vamos pegar os 5 primeiros jogos, mais ou menos. Não precisa travar muito. Mas que uma característica importante aí dessas 5 primeiras semanas é NFC Sul, né, cara? Saints, Panthers e Buccaneers já são todos aí nessas 5 primeiras semanas, certo? Só para deixar assim, para relembrar a galera que a gente sempre enfrenta todo ano uma divisão inteira da NFC, né, da outra conferência. Nesse caso, ela foi toda concentrada no início da nossa tabela, né? Como você falou, nas 5 primeiras semanas a gente já mata 3 dos 4 times e 2 semanas depois, apenas na semana 7, a gente já encerra contra os Falcons. Então, Saints fora de casa, depois Panthers em casa, Buccaneers fora de casa na semana 5 e por último Falcons em casa na semana 7. Então a gente já no início da temporada a gente já fecha a nossa participação, restam só oponentes da AFC, né, que aí realmente é onde entram critérios de desempate e tal. Então, não teve essa... que normalmente eles intercalam bem, né? Porque como você falou, a NFC Sul a gente basicamente vai matar ela, a gente vai matar ela até a semana 7 e até a semana 7... a gente só tem o Jets da nossa divisão que a gente joga lá na semana 6, que a gente vai falar mais pra frente, a nossa divisão ficou tudo pro final da tabela. Então não teve intercalado, né? Parece que pegaram um bloco e colocaram no começo, um outro bloco colocaram no meio, um outro bloco no fim. E aí acaba que é meio estranho, né, cara? Fica tipo uma sequência meio estranha, né? A gente começa, lembrando aqui, a gente começa com o Chiefs em casa, 3º ano seguido que a gente enfrenta os Chiefs em jogo de prime time. Pois é, os Chiefs, pra quem não lembra, foram protagonistas daquele vexame que os Patriots passaram na temporada de 2014, e a gente chegou a pegar eles nos playoffs de 2015 e derrotamos eles no Gillette Stadium. E ano passado, interessante que os Chiefs chegaram longe na temporada, mas só que acabaram perdendo pro Pittsburgh Steelers. É um time que é uma das potências da AFC para 2017 e tende a ser um jogo importante para critério de desempate, mesmo sendo apenas a semana de abertura da temporada. O ano passado a gente começou com o Cardinals, que foi uma baita de uma pedreira, e esse ano eu pelo menos acho que começar com o Chiefs é outro problema sério aí que a gente já tem pra resolver já na primeira semana. Dessa vez a gente joga em casa, né? Então que a gente vai ter comemoração ali do banner de campeão. O Roger Goodell vai voltar para Gillette Stadium, ele disse que vai estar lá, quero só ver o tamanho da vaia que esse rapaz vai tomar. Mas é mais um problema aí pra começar o ano, né, CJ? Assim, a sorte é que pelo menos esse jogo é em Foxborough, né? Porque assim, contra os Chiefs a gente tem levado vantagem em casa e tendo tido problemas fora de casa. Então assim, pelo menos assim, por mais difícil que seja um adversário de playoff, né? O calibre do time, mas é em casa e abertura, inauguração do banner. Então assim, aquele jogo que os caras entram com tudo, assim, eu acho que a gente leva esse aí. Eu também acho que dá pra vencer, mas é aquele jogo que se perder não é surpresa, né? Vamos dizer assim, tipo, dá pra perder, vamos dizer assim, né? Aí a gente vem Saints, um outro jogo importante, eu acho que a gente tem que falar. Será que é o último Brady Brees?
Não duvido não, hein, cara. Os dois já estão muletinha já, né? Sim, só outra chance só seria no Super Bowl, que dificilmente aconteceria pela parte do New Orleans Saints, que tá um time em reformulação. Então eu acredito que esse seja o último Brady vs Brees, até porque eles só se enfrentariam de novo daqui a 4 anos. Tem essa alternância aí de calendário por causa das divisões. Lembrando que o Saints pegou o Adrian Peterson, que é um cara que foi cogitado aí para ir para os Patriots, bastante se falou disso. Então, Peterson lá no Saints. Isso eu achei uma boa, o caso do Peterson ser semana 2, que pode ser que ele não dê muito tempo dele se adaptar muito no novo time. Então pode ser que ele não faça um estrago muito grande, vai que nunca dá para saber o que o Peterson vai fazer, né, cara? Então, acho que isso é uma boa. E tem o Brandon Cooks, que veio pra gente agora e que já vai enfrentar o Saints lá em New Orleans. Tem essa questão de ser em New Orleans que pode dar uma dificuldadinha, né? Eu acho, sim. Ele, como o Arthur falou, é um time em reformulação, ele não vem bem nas últimas temporadas, não tem passado perto dos playoffs, mas assim, lá em New Orleans é sempre complicado, é um ataque aéreo que, pela qualidade do Drew Brees, entra o wide receiver, sai o wide receiver, é um ataque muito explosivo. Agora é uma defesa que tem sofrido muito e nosso ataque que já era bom, teoricamente ficou mais forte ainda, mais potente. Então eu acho assim, mesmo sendo lá em New Orleans, a gente tem condição de anotar muitos pontos aí nessa segunda rodada. No fim eu falei que eu não ia falar jogo por jogo, mas esse começo aqui não tem nem como, porque daí vem semana 3 Texans, que é, pra mim, cara, eu tô esperando o ano que o Texans vai acordar e virar um time. Eu sempre falei, o problema do Texans ali é que falta um QB. Eu achei que o Garoppolo ia parar no Texans de uma hora ou outra, pra mim ia ser um encaixe perfeito. O Texans queria o Tony Romo, mas o Romo virou comentarista. Então, Pode falar rapidamente que assim, é um time que é muito bom, mas que a principal peça eles não têm, né? Enquanto não tiver um QB ali, e aquela questão, né? Tipo, a defesa é muito boa, a gente viu o ano passado no playoffs, mas o problema deles é que eles não estão conseguindo encontrar o quarterback deles, e pode ser que vai começar a perder peças na defesa, igual o Vince Wilfork pode ser que se aposente, não sabe ainda. Então pode ser que eles comecem a ter que se desmanchar antes de dar tempo de encontrar o quarterback para montar um time de verdade, né? Aí semana 4 e semana 5 tem os dois da NFC South, Panthers lá no Gillette Stadium e Buccaneers lá em Tampa Bay, que inclusive são os dois jogos do Tour 10 Jardas, igual a gente falou aqui na semana passada. Para quem tiver interesse aí, eu vou até pôr o link do post aqui que a gente fez explicando certinho. O JP, o pessoal do 10 Jardas, tá fazendo o Tour 10 Jardas focado em Patriots, e são esses dois jogos aí que eles vão assistir, um em Foxborough e outro em Tampa Bay. Panthers é uma incógnita, né? Que vem um ano, vem muito bem, um outro ano não vem. É difícil dizer o que vai dar esse Patriots e Panthers. Pode ser um jogão, como pode ser que eles não rendem, né? Vai ficar meio parando no ar como os Panthers vão iniciar a temporada. Se eles iniciarem de forma avassaladora, como foi em 2015, tende a ser uma das melhores partidas do nosso calendário. Mas se eles começarem mal das pernas, como foi em 2016, aí New England tem tudo para passar fácil por eles. Então eu acho que é um dos jogos mais difíceis de comentar até, porque não dá pra saber o que vai dar de Carolina, quem que é o Carolina esse ano, né? Lembrando que tem o Connie Ely, que veio pra gente, que era de lá também, vai enfrentar o Panthers, e o Buccaneers, que é um time que a galera meio que esquece deles, mas tá virando um time interessante, né, cara? Tá cada ano melhorando aí, virando um time mais, vamos dizer, mais coeso. Jameis Winston tá começando a jogar melhor. Não dá pra bobear muito com Tampa Bay mais não, né? Cara, assim, todo ano as pessoas apontam um time ascendente, assim, né? Muitas vezes erram, já apontaram até o Jacksonville Jaguars nisso aí, mas eu acho o Tampa Bay um time em ascensão, um time jovem, é um time que tem um ataque muito poderoso agora, principalmente com a chegada do Deshaun Jackson, wide receiver, e o draft do Howard, do tight end, porque ele já tem o Mike Evans, que é um dos melhores wide receivers da NFL, o cara é um monstro, e o Evans agora vai ter o Deshaun Jackson dividindo a atenção da defesa com ele, e o Howard também é muito bom tight end, então James Winston evoluindo. Eu acho que esse time é um time que vai ter um dos melhores ataques da NFL esse ano, e é um jogo difícil, lá em Tampa pode ser um jogo bem complicado pra gente. Lembrando que vai ser jogo de Thursday Night Football, né? Jogo na quinta-feira, então prime time. E aí, lembrando mais uma vez, se você tiver interesse em assistir jogo, o Tour 10 Jardas está com 2 jogões aí que podem ser 2 jogos bem interessantes de ir lá acompanhar, conhecer 2 estádios diferentes. Então, se tiver interesse, clica no link aí e veja.
Aí, ó, tem uma sequência aqui, semana 6, semana 7, semana 8, que é Jets lá em Nova York, primeiro jogo então da AFC East que a gente vai ter só na semana 6, semana 7 Falcons em casa e depois Chargers em casa. Falcons e Chargers em casa são 2 jogos seguidos aí em casa que a gente vai ter, que a gente vai ver depois, que vai ser importante porque vai ter uma sequência absurda fora de casa, então são 2 jogos para aproveitar em Foxborough. Vamos tentar falar do Jets, meio que do ano passado, né? Não sabem quem vai ser o quarterback, só que eu acho que as expectativas para esse ano são bem menores. Que alguém discorda comigo aí, eu acho que não, é até meio... Não sei não, viu? Acho que o ano passado a gente fez aquele programa da AFC East lá, que eu defendi o Jets, eu falei que o Jets ia mó bem, me ferrei. Nesse ano eu não vou pôr ficha nenhuma no Jets não, cara. O Jets entra nitidamente com uma quarta força da AFC East e vai vigorar entre os últimos da conferência e provavelmente também da NFL. Eu não vejo o time com nenhuma expectativa de playoffs. Claro que pode surpreender, o que é muito difícil, mas o Jets entra em mais um ano de reconstrução e sem playoffs para eles. Eita! Mãe de Ná soltou aí já. Eles estão com um problema sério de quarterback, na minha opinião, né? Eles perderam o Ryan Fitzpatrick, que não era lá essas coisas todas, mas ficaram com Christian Hackenberg, Josh McCown e Bryce Petty. Nossa. Eu não vejo como, a não ser que um desses caras dê um salto muito grande do ano passado, eu não vejo como esses caras assim consigam carregar um time desse nível, né? Eles perderam o Brandon Marshall, que era o melhor wide receiver deles, que alguns estão achando até bom isso, né? O Sheldon Richardson falou recentemente que o vestiário deles melhorou muito e eles têm 15 razões para isso. E 15 é o número do Brandon Marshall que saiu pro Giants. Então, assim, teoricamente o vestiário tá mais tranquilo, mas eles perderam o melhor wide receiver deles. Então, a situação deles eu acho bem complicada, realmente. Quem que falou isso? O Sheldon Richardson. O Papa. O senhor da paz, né? É o sujo falando do mal lavado, quase que literalmente, né? Exato. Bom, e o Jets é estranho, cara, igual você falou, eu achei interessante o que você falou. Os Jets agora estão com problema de quarterback porque eles não têm o Fitzpatrick. Eu acho que foi bom, cara, porque eles tinham essa sensação de que o Fitzpatrick era uma solução e nunca foi. Então, tipo, pelo menos eles não têm que pensar no Fitzpatrick mais e já sabem que não tem nada ali, cara. Não tem gente pra lançar essa bola. A verdade é essa, move cara. on, né? Mais uma coisa sobre o Jets, o time pode estar mal da perna que for, mas jogando lá em Nova York contra os Patriots, eles vão dar tudo de si pra ganhar, como é todo ano. Isso eles têm uma fórmula mágica que é inacreditável, como o Jets sempre joga bem lá em Nova York, né, cara? É mais uma vez, e vamos ver, se eles jogarem bem esse ano lá, com o elenco que eles mostram ter aí, é pra acreditar que eles realmente têm alguma macumba aí pra jogar com os Patriots em Nova York, cara, porque não é pra ser um jogo difícil não, mas vamos ver o que eles vão fazer. Falcons no Sunday Night Football no Gillette Stadium. Esse é um jogaço que promete ser reedição do Super Bowl. Falcons mais mordido do que qualquer coisa depois do que aconteceu. Tem tudo pra ser um jogão, né? Tem, cara, esse jogo, eles vão vir com tudo tentando ganhar, apesar de que eles podem ganhar de 28-0, que não vai ser revanche de nada, né? Porque não se compara jogo de temporada regular com playoffs. Mas, assim, é um jogo muito difícil porque eles são um bom time. Aquela defesa dos Falcons que deu muito problema pra nós nos 3 primeiros quartos do Super Bowl é uma defesa muito jovem, então os caras vão estar provavelmente melhores do que tiveram ano passado. O ataque deles vai continuar muito bem, eu não vejo o Matt Ryan caindo agora. Os wide receivers deles são muito bons, então assim, é um time que vai ser um jogaço. Mesmo sendo em Foxborough, é um jogo que os Falcons podem levar melhor. É daqueles jogos que não dá pra falar quem vai ganhar. Eu, sinceramente, não tenho como arriscar, assim, falar os Patriots ganham ou os Falcons ganham. Tudo pode acontecer, cara. Eu só acho que eles não vão contar com 3 quartos ridículos dos Patriots. Eu acho que isso não vai ter. Eles vão ter que jogar bem, assim, brigar desde o início. Não vai ser aquela coisa, vão passear e depois, sabe, vão brigar. Não, acho que vai ser desde o começo, vai ser um jogo pegado. Porque é como deveria ter sido, né, cara, o Super Bowl. Vamos falar a verdade, o Super Bowl não era pra ter sido daquele jeito, né? Então, o atípico foi o Super Bowl e não como é pra ser o jogo, vamos dizer assim, né? Apesar deles conseguirem ter mantido a base do time que chegou até o Super Bowl no passado, eles tiveram uma perda grande que foi do coordenador ofensivo Kyle Shanahan, que foi virar técnico do San Francisco 49ers.
Tem essa questão aí. Vamos ver o quanto esse ataque vai ser alterado por ter um novo cara ali, um novo comandante ou não, né? Isso também é uma coisa para ficar de olho. Aí semana 8, Patriots e Chargers, Los Angeles Chargers agora em casa também. Segundo jogo em casa seguido, como eu tinha falado, e a primeira vez agora com Los Angeles Chargers. Não tem muito o que falar, o Chargers também não vem sendo uma maravilha nos últimos anos. Eu acho que é um jogo, esse sim é um jogo que dá pra falar que é pra ganhar, né? Esse jogo se tornou um clássico da AFC dos anos 2000 até 2011. A gente teve um jogo bem difícil contra os Chargers, né? Em 2010, 2011, jogos complicados. Mas é uma pena assim, que os Chargers decaíram e, com exceção, acho que de 2013, eles não brigaram muito pro playoff. Então acho que também assim, a não ser que eles deem uma mudada da água pro vinho, vai ser um jogo que a gente deve levar. Vai ver na macumba do nome, né? Sei lá, às vezes é pra Los Angeles e joga bem. Aí, senhoras e senhores, aí a gente entra na bye week, na semana 9, a semana de folga. Semana 10 contra os Broncos lá em Denver, Sunday Night Football. E semana 11 contra os Raiders lá no México, um jogo que é de mando do Raiders. A grande questão aqui, eu achei que a bye week foi ótima, mais um ano, né, que a gente conseguiu ter uma bye week bem no meio da tabela, isso ajuda muito, mas esse ano não tinha nem como, porque são 2 jogos na altitude, né, Denver e no México, então meio que não... Eu vou até puxar aqui, eu acho que essa semana de bye week vai ser mais de trabalho do que qualquer outra coisa, porque eu tô imaginando até os Patriots indo já nessa semana pra algum lugar de altitude e pra se manter as 3 semanas aí pra acostumar o corpo, né? Cara, eu acho bem provável, né? Apesar de, mesmo que algumas pessoas falem que é meio controverso isso, tem especialista que fala que é melhor você chegar no dia do jogo, tem especialista que fala que é melhor você ir com antecedência. Eu acho que eles vão estudar bem isso aí, porque é uma coisa a se pensar. A gente sempre sofre jogando com os Broncos lá em Denver, e às vezes nem sempre por conta do time dos Broncos, mas por conta da altitude também. E os Raiders também são um time de playoff do ano passado, um time que vem aí em ascensão, e no México é bem complicado também por causa disso. Então, assim, eu acho que eles isso deve ser um fator que eles vão considerar bastante na análise de como proceder nessas 2 semanas aí. Vai entrar uma questão bem médica aí, né, cara, de o que é melhor fazer, porque... Igual você disse, mesmo que seja chegar lá e já jogar, às vezes é melhor do que tentar se adaptar. Mas são 2 semanas seguidas, querendo ou não. Então, tipo, os Patriots fariam o quê? Bye week em Foxborough, vai pra Denver, volta pra Foxborough pra ir pro México, por exemplo. Não sei, ou vão fazer igual eu falei, tipo, já pega a bye week, já vai pra um lugar, vai pra Bolívia, que é o lugar mais de altitude que eu sei, por causa de quando o Brasil joga. Vai pra Bolívia na bye week, fica lá, e aí depois faz Denver e México, manja, não sei, pra ficar 3 semanas aí. É uma questão bem, bem difícil aí, cara. Eu acho que essa questão da tabela, eu acho que foi bem pensada, assim, colocaram junto, que é pra já aproveitar esses 2 jogos de altitude, né? Agora, assim, independente da altitude, eu acho que não faz muito sentido voltar para Foxborough, porque você vai pro oeste e de lá vai pro México. Então você volta pro leste, pra Boston, depois volta pro México de novo. Acho que mesmo que eles não fiquem em algum lugar de altitude, eu acho que não teria muito sentido estender tanto as viagens assim. Então, mas vamos ver. Bom, a questão é, Broncos lá fora sempre é difícil, lá fora em Denver, né? Sempre é complicado, a gente quebrou a zica o ano passado, foi lá e venceu. Tudo bem que não tinha o Peyton Manning, eu queria ter vencido com o Peyton Manning lá, mas tudo bem. Fomos lá e terminamos essa zica que tinha. E o Denver ainda mesmo depois, não sabem ainda quem é o QB de verdade ali, e isso faz uma diferença boa no time, né, cara? O Denver, que vigorava com as maiores potências da UFC na época de Peyton Manning, tende a entrar em mais um ano ali similar ao passado, que o time até tentou uma arrancada para os playoffs, até tentou aparecer entre o topo da AFC West, mas só que brigar com o Kansas City Chiefs e com o Oakland Raiders nunca é fácil, ainda mais com esses 2 times tendo a sua melhor fase na última década. Então eu acho que é mais um ano que o Denver vai tentar brigar alguma coisa, vai evoluir os quarterbacks que tem no elenco, seja o Paxton Lynch ou o Trevor Siemian, e vendo o que dá. Não é um ano de muita expectativa para o time de Denver, mas sempre é difícil jogar lá no Colorado. Aí o jogo em México contra os Raiders é jogaço, porque era o jogo que todo mundo estava esperando acontecer nos playoffs do ano passado e que não deu por causa da lesão do Derek Carr.
E, esse jogo que o Raiders vem crescendo, vem se tornando um time bom. Marshall Lynch agora voltando e querendo correr com a bola nas mãos lá vestido de preto. Esse é um baita de um jogo nível Patriots e Falcons, né, cara? Duas coisas que eu queria falar sobre esse jogo do Raiders. Primeiro que vai ser um jogaço, eu acho, mas assim, a defesa deles vai ter que evoluir muito esse ano para aguentar o nosso ataque. Eles são um time de um ataque espetacular, Derek Carr, Mari Cooper, esse pessoal, o Crabtree, mas a defesa deles sofreu muito ano passado e eles vão ter que melhorar muito para aguentar os melhores ataques da NFL. E o segundo comentário é que esse vai ser um jogo fora de casa que provavelmente a gente vai ter mais torcida do que o mandante. Porque o jogo vai ser no México, os Patriots são um dos times com maior torcida no México, então é bem provável que a gente seja maioria nesse estádio aí, mesmo o jogo sendo do mando do Raiders. E o Raiders vem de bye week, a gente vai vir do jogo do Broncos, como a gente falou, mas eles vêm de bye week. E a gente somos um dos 7 times que vai jogar mais de um jogo contra equipes vindas de bye week esse ano, que é sempre meio que... Eu sou meio nessa questão da bye week, pode ajudar como pode atrapalhar, sabe? Dependendo de como tiver o ritmo do time ali na época, às vezes parar no meio ali, quebrar a sequência, pode atrapalhar um pouco, mas em tese ajuda o time, que dá uma descansada, tem jogador que tá precisando, que já tá meio baleado, precisa de uma semana para se recuperar e tal. Então, Raiders vem dessa bye week para enfrentar a gente lá no México. Só para complementar, os Raiders que ano passado disputaram ponta a ponta com os Patriots pela Seed 1 da NFC, podem ter nesse jogo como chave para o critério de desempate, porque uma vitória ou de New England ou de Oakland pode ser chave e definir quem vai ficar com o topo da conferência. Sem dúvida nenhuma. Aí, vale uma dica aí, até um lembrete, isso para qualquer jogo que a gente tá falando aqui, mas esse é um jogo bom, porque México tá mais perto do Brasil. Se tiver gente pensando em ir aí pro México assistir o jogo, não se esqueçam, os super ingressos, quem faz parte do Sócio Patriotas tem desconto em ingressos dos Patriots, em jogo dos Patriots, então dá pra quem quiser aí, quem tiver pensando em ir pro México assistir o jogo, não se esqueça que colaborando com Sócios Patriotas, vocês conseguem ter desconto no Super Ingresso. E mesmo que não colabore, compre pelo Super Ingresso através do nosso link, que a gente consegue ganhar uma comissão e ajuda o nosso querido Patriotas a se manter vivo. Será que vai ter muita gente que vai, cara? Se tiver gente pensando em ir, podia avisar a gente, né? De repente a gente pode ajudar a fazer um grupo Patriotas aí no México. Será que rola? Vamos ver, né? A repercussão do podcast, a gente pode até soltar no Twitter, né? Que no podcast a gente falou disso. Vamos falar agora da semana 12 pra frente, que é uma sequência aí maluca de AFC East, que a gente tem os Dolphins em casa, Bills em Buffalo, aí Dolphins já de novo, só que daí em Miami, Monday Night Football esse jogo, Steelers lá fora, lá em Pittsburgh, Bills em casa e Jets em casa. Essa sequência aí, jogos fora de casa, que começou, como a gente disse, no Broncos e Raiders, já jogando fora, vai emendar aí em 5 de 6 jogos que a gente não vai jogar nos Patriots. Isso pra mim é uma das piores coisas dessa tabela. Inclusive o Luiz Henrique Garcia perguntou pra gente qual que era a maior incoerência desse calendário. Ele até citou aqui que ele achava que o jogo contra os Saints e contra os Steelers devia ser prime time, mas pra mim a maior incoerência é isso aí, por exemplo, 5 de 6 jogos jogando fora de casa é brutal, né, Sidney? Exato, e não são jogos 5 jogos quaisquer, né? São 2 jogos contra rivais de divisão e 3 jogos contra times fortes da AFC e concorrentes por playoffs, que são Broncos, Raiders e Steelers. Então, assim, é brutal essa sequência, é uma sequência que pode definir a classificação dos Patriots. Eu não digo, assim, a classificação em si para os playoffs, que eu acho que a gente vai de qualquer forma, mas a posição, né, uma possível bye week aí, vai ser nessa reta final, nesses 5 de 6 fora de casa que vai ser definida. Eu achei bem cruel da NFL essa sequência aí. E eu acho que vai dar uma leitura diferente pra gente, porque vamos dizer assim, normalmente, quando a gente chega aí semana 12, semana 13, a gente sabe ali que a AFC está meio que a gente e um time só, às vezes a gente já tá bem na frente. Dessa vez não vai ter muito como saber, né? A gente vai entrar na última parte da temporada sem muita noção, a não ser que os 3 joguem muito mal os jogos deles. Mas como a gente só vai ter tido um jogo contra os Jets, e como o Arthur falou, os Jets tendem a ser o pior time da AFC East, a gente não vai ter jogado nenhum jogo direto com Bills nem Dolphins, então não vai ter como muito saber assim o quanto a AFC East tá encaminhado ou não, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Tipo,
A gente não vai ter tido, porque é aquele jogo que vale de jogo de 6 pontos que chamam no futebol. A gente não vai ter tido nenhum com Dolphins e Bills até a semana 12. Então a leitura da tabela, a forma da gente saber como que tá indo aí essa classificação, acho que vai ser muito diferente esse ano, cara. E também pra gente ter uma noção maior de como vai estar os Dolphins, principalmente os Dolphins. Os Bills a gente já deixa um pouquinho mais de lado, mas o time de Miami, que conseguiu voltar aos playoffs ano passado, nesse ano promete, porque vem na sua segunda temporada com Adam Gase no comando. O time se movimentou bem durante a off-season, mas eu destaco um pouco o ponto negativo desse Dolphins, é que eles têm o 6º calendário mais difícil da liga, então isso pode prejudicar bastante eles. O jogo lá em Miami na semana 14 é Monday Night Football, então tende a ser um jogo bom, apesar de que eles já vão ter jogado. Isso também é uma coisa muito estranha pra mim. Joga na semana 12 com o Dolphins, aí tem a semana 13 com o Bills e já joga com o Dolphins de novo. É uma semana só de diferença pra jogar 2 vezes com o mesmo time. É muito estranho, ficou muito, muito sem nexo, assim, essa sequência aí. Isso pode fazer que os jogos sejam 2 jogos muito bons, dependendo de como tiver os times, mas pode ser 2 jogos bem ruins também, porque se um tiver numa sequência má e o outro tiver numa sequência boa, pode ser, não vai dar tempo do time evoluir, sabe? Tipo, jogou lá no começo e aí passou uns jogos pro time crescer ou perder qualidade. Vai ser meio que o mesmo time ali, né? Vai ser uma sequência bem complicada. O ponto positivo, se é que dá pra dizer, é que o time não vai relaxar. Ele vai saber que todo jogo ele vai ter que encarar com a máxima seriedade possível, que tudo é confronto direto aí, ou pela divisão ou pela conferência. E eu também não sei se é bom assim pegar 2 jogos tão próximos contra o mesmo time, porque até para você fazer ajustes e estudar o adversário, você tem menos tempo, né? E tem uma coisinha em relação a Dolphins e Bills, que sempre que sai a tabela eu olho, porque eu sempre torço para que a gente jogue com os Dolphins em Miami no fim do ano e com os Bills em Buffalo no início. Porque Miami no início do ano da temporada é muito quente e Buffalo no final do ano é muita chance de ter neve. Dessa vez a gente escapou, a gente vai jogar contra os Dolphins em Miami em dezembro, então não vamos pegar aquele calor todo lá, e além de tudo vai ser de noite, né, o jogo. Mas a gente vai pegar os Bills em dezembro também, em Buffalo, e a chance de ter neve nesse jogo é muito grande. É quase certeza, cara, quase certeza. E aí tudo pode acontecer. A gente falou aí desse intervalo de um jogo só entre os 2 jogos do Dolphins. Bills não muda muito também não, porque joga contra os Bills lá em Buffalo na semana 13, aí tem 14 e 15 e já joga com o Bills de novo na semana 16. É outro caso aí que vai jogar muito perto. Essa sequência também pode ser uma previsão do que poderá ocorrer nos playoffs, porque se a gente passa pelos Steelers, pelos Raiders, pelos Broncos e lá na semana 1 pelo Kansas City Chiefs, os teóricos 4 times mais fortes da AFC junto com os Patriots, quem é que vai conseguir parar a gente na pós-temporada? Bom, a semana 15 tem uns Steelers aí fora, que é sempre bem complicado. Acho que a última vez que a gente jogou contra eles foi no playoff de 2016, mas de temporada regular foi quando a gente estreou, né? A gente, semana 1 de 2015. Não, 2016 também. Ano passado a gente enfrentou eles lá e o Big Ben não jogou. Verdade. É verdade, tinha esquecido desse jogo. Então, e aí o Big Ben? Vai ser Big Ben ou vai ser mais um outro, sabe? Também é um Steelers também que não dá pra ter muita certeza de quem vai ser, né? Assim, o Big Ben, na minha opinião, ou ele tá em campo jogando bem, ou ele tá fora machucado. Eu não me lembro assim, do Big Ben em campo jogando mal. Então eu acho que vai depender muito bem se as lesões vão deixar, né? Se ele estiver em campo, ele é um cara a ser respeitado, sim, até que ele apresente realmente sinais de muita queda assim, na qualidade. Ele pode não ter tido a temporada espetacular, como já teve em outros anos, mas assim, quando ele joga bem e é um cara a ser respeitado, sim. E semana 15 são várias semanas aí pro Big Ben se machucar, né, cara? Bom, eu acho que é um dos outros, mais um terceiro jogão aí que a gente vai ter. É o que o Arthur falou, são 4 jogos muito bons, né? Steelers, Chiefs, Raiders e Falcons. São 4 jogos aí que tendem a ser os 4 jogos mais pegados aí. E aí lá na semana 17 tem um Jets de novo, que tudo indica que não devemos ter problema e... mesmo que se chegar precisando de vitória, não deve ser muito complicado, porque daí o jogo é em Foxborough. Bom, a gente tem umas perguntas que o pessoal mandou aqui. Acho que é mais fácil a gente fazer meio que não dava pra encaixar muito no meio dos jogos, então a gente faz uma sessão aqui de perguntas e respostas que é mais fácil.
O Eduardo Lemos mandou, em comparação aos anos anteriores, o quão difícil está a nossa tabela. Cara, eu acho que a gente sempre tem tabela complicada, cara. Eu não acho que a gente caia com coisa muito fácil, não. Mas eu achei que esses detalhes que a gente falou de não intercalar NFC Sul com AFC East, sabe? De separar em 2 blocos. Eu acho que isso atrapalha. Essa questão dos 2 jogos na altitude também é muito complicado. Esses jogos de AFC East, um atrás do outro, jogando um time, aí joga outro e depois repete o time. Eu tô achando que dos anos que eu lembro aí, acho que é uma das mais que a gente pode mais se complicar pela situação da tabela e não tanto pelos times que a gente vai jogar, sabe? Eu acho que ela é bem mais difícil do que o ano passado. Ano passado a tabela ela prometia uma dificuldade que não entregou, porque, por exemplo, na NFC Oeste a gente só teve o Seattle que deu trabalho, né? Os outros 3, São Francisco, os Rams e os Cardinals não foram bem. E a AFC Norte, que a gente enfrentou ano passado, a gente pegou Big Ben, o Steelers sem Big Ben, e o Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens caíram muito. Então, assim, acabou sendo mais fácil do que esperado. Esse ano, não. A gente vem a gente cruza na AFC com a AFC Oeste, que tem Chiefs, Raiders e Broncos, que são times de playoffs, e a NFC Sul, que tem os Falcons, atuais vice-campeões, os Bucks crescendo muito, e os Panthers, que são aquela gangorra que você falou. Então eu acho que das 2 formas a gente vai ter uma tabela mais difícil que o ano passado. Pra mim, o grande diferencial da tabela desse ano pro do ano passado são os quarterbacks que a gente vai enfrentar. Porque ano passado a gente tendeu a ter uma defesa mais contra o jogo corrido, em função dos times que tinham ataques terrestres mais fortes. Esse ano não, a gente vai pegar Drew Brees, Ken Newton, Philip Rivers, Derek Carr, Matt Ryan, Big Ben, James Winston, entre outros. Então a evolução da nossa secundária, a força que ela tem que ter em 2017, tem que ser muito maior do que ela teve em 2016. Mas aí a gente olha para as contratações, pelo time que a gente vai ter ali, não é para ter problema. Não é para ser fácil, mas também não é para ter problema, né? Porque se a gente for ver aí pelo que tende a ser os 3 cornerbacks com os 2 safeties ali que a gente já tem, não acho que se preparar do mesmo jeito que a gente se preparou contra o jogo corrido. Eles se prepararam pensando nisso também, nesses quarterbacks que a gente vai enfrentar, né? Os Patriots costumam muito montar o time em torno do calendário que eles vão ter, em torno dos adversários que eles vão enfrentar. E isso é um ponto muito positivo que Bill Belichick costuma manter. Então eu acho que foi bem montadinho pro ano passado, e esse ano me parece também ter sido bem pensado aí esses adversários, esses quarterbacks que a gente vai enfrentar. O Daniel Silva perguntou pra gente qual que a gente acha o jogo mais difícil. Essa é difícil. Cara, eu tô pendendo a falar que vai ser esse Raiders no México. Sei não. Pra mim vai ser... a altitude pode mudar muito o jogador, sabe? Tipo, a gente já viu aí, como eu falei, vou repetir, Brasil jogando na Bolívia, rapaz, o jogador muda, fica outra coisa. O Ronaldinho cai de produção, cara. Então, não sei não, cara, o quanto esses jogadores não podem. Óbvio que a altitude também vai estar lá para o time do Raiders, não só pra gente. Mas eu acho que isso pode ser um fator que pode fazer uma importância interessante aí, viu? Na minha opinião, eu vou usar experiências passadas aí como base, e para mim vai ser os Broncos em Denver, porque além da altitude que também tem, é sempre horrível jogar lá, a gente sempre sofre. Ano passado a gente anotou 1 touchdown apenas, foi 16-3 o jogo, então ganhamos, mas sofrido. Então para mim vai ser esse Broncos em Denver como sempre. No meu caso, dependendo do Miami Dolphins que chegue na semana 14, eu acho que o jogo lá em Miami vai ser muito complicado, mas na minha projeção o Dolphins não estaria parando ali com os Patriots, brigando pela primeira posição da AFC. Na semana 14 New England já teria conseguido uma distância um pouquinho maior, então eu tô com o Felipe, eu tô contra os Raiders no México. Ninguém colocou Falcons, né? Então, isso que eu ia falar, a gente já tá... E outra, Panthers que pode chegar e resolver jogar bem de novo. É que tem tanto jogo aí, né, cara? O Chiefs na semana 1 pode... Nossa, mas... Bom, pelo que a gente falou aqui, essa sequência de Broncos e Raiders é a mais punk aí, né, cara? Tipo, tende a ser 2 jogos aí bem complicados, né, meu? Aí o Super... Eu queria ver o RG do Super. Será que ele chama Super? Não, né?
Super perguntou pra gente qual que a gente acha que vai ser o recorde de vitórias e derrotas. Coisa que a gente já faz aí, acho que é a terceira vez que a gente tá fazendo isso. E a gente não fica tão mal não, né? Eu não lembro do ano passado se a gente ficou tão mal. Eu lembro que eu falei um monte de bobagem aqui, porque eu falei que ia ser 1-3 nas 4 primeiras semanas com o Garoppolo e eles calaram a minha boca. Então não ouçam o que eu vou falar. Mas a gente pediu pra todo mundo da equipe aqui, ó. O Eduardo, que aliás é integrante novo do Patriotas, pôs 14-2. Gabriel também 14-2. Qual que é a sua, Sidney? Eu coloquei 13-3, assim, sendo otimista. Porque assim, eu acho que um 12-4 é bem realista, mas eu vou ser otimista e colocar 13-3. Eu acho que a gente perde dos Broncos em Denver. Eu vou dar um chute aqui bem grande. Eu acho que a gente perde dos Buccaneers em Tampa. Eita! E, como eu sempre coloco, a gente sempre perde um jogo para rival de divisão. Então eu também tô com o Arthur. Esse jogo em Miami, Monday Night, tá com cara de ser complicado. Então, palpite é chute, né? Então eu chutaria que a gente perde dos Buccaneers, dos Broncos e dos Dolphins em Miami. Eu faço 12-4, cara. Eu acho que tem muito time bom aí que não é surpresa. Eu sempre vou naquela questão de são jogos que é difícil falar quem vai ganhar e quem vai perder. Tipo, qualquer coisa pode acontecer ali. E pra mim tem pelo menos 4 jogos aí que podem dizer isso. Falcons, por exemplo, Steelers, que pode sempre, lá em Pittsburgh é sempre um problema. Raiders, que eu falei, como eu disse, eu acho que é uma pedreira. E algum de divisão aí também pode aparecer. Então pra mim 12-4 é uma tabela, é um recorde que pra mim não é impossível não. Bom, eu tô querendo soltar um palpite daqueles, mas eu tô com medo de ser linchado no final da temporada. Ninguém te segue no Twitter, pode falar. Seja o que Brady quiser, 16-0. Ah. Ih, rapaz, o Arthur tem idade pra beber. 16, você tá maluco, velho. Então tá. Você tem certeza que você quer falar isso? No fim do. Mas tem base científica isso? Esse 16-0 tem base científica ou. Tem uma base antropológica aqui. Tá. Porque ano passado a gente conseguiu um 14-2 com um elenco que eu vejo que é muito. Que tem um nível muito menor do que o nosso atual. Eu vejo o time dos Patriots como o melhor da NFL, sem muito clubismo levado, mas a gente conseguiu manter uma base muito forte de 2016 e conseguiu trazer novos integrantes para 2017, como o Stephon Gilmore, o Coney Ely, eu gostei muito do nosso draft. Então pra mim o time chega para brigar, mesmo por Super Bowl, e 16-0, um sonho. Não vou dizer possível, não vou dizer provável, mas eu acho que é o meu palpite. E eu vou mantê-lo. Então tá, então. Depois dessa eu vou falar o quê? Vamos acabar o programa, né? Não tem mais o que falar, Sidney. Complicou. Só pra constar, ano passado vocês tiraram sarro de mim com o Miami Dolphins. Eu tive que botar a foto dos Dolphins no meu perfil do Twitter. E o que aconteceu? Os Dolphins chegaram aos playoffs. Então, né, eu tenho esse crédito. Você quer fazer a aposta de novo? Ele ficou traumatizado, ele tem que trazer isso de volta. Eu acho que ele quer fazer a apostinha de novo. Vamos lá. Que apostinha? Vamos pensar numa aposta. Se alguém tiver alguma ideia aí, pensa nessa aposta de 16-0 do Arthur aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, voltamos em breve, não temos ainda muita data muito certa aí, a gente tá fazendo mais ou menos a cada 2 semanas, tá tendo programa, as coisas já começando, já estamos em junho quase, daqui a pouco já é training camp, daqui a pouco o negócio começa a esquentar de novo, cara. Então é isso, a gente volta a qualquer momento e a gente vai ficando por aqui. Abraço, Arthur, abraço, Sidney. Abraço, galera, até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often